Bom, mais um exercício aqui em Python para varrer um loop e você fazer uma média com isso. Exercícios parecidos com objetivos diferentes para fixação mesmo. Bom, e agora eu quero a média de idade em um grupo de pessoas. Bom, como que eu faço isso? Primeiro eu preciso da quantidade de pessoas. Poderia ser uma lista ou pode ser um input do usuário mesmo, né? Então dessa vez eu vou fazer com o input do usuário. A quantidade de pessoas ele é um número inteiro, e aí eu vou pedir esse input para o usuário, e ele vai entrar a quantidade de pessoas, né? Então digite a quantidade de pessoas no grupo. Bom, beleza. Ele vai digitar aqui para mim, por exemplo, um número ele vai ser transformado esse string em inteiro, e aí eu vou ter esse número, no caso de quantas vezes eu vou ter que perguntar para o usuário qual que é a idade de cada pessoa, né? E aí eu vou ter que inicializar uma das variáveis, né? Que vai ser a soma de idades. Bom, quando eu vou só fazer uma soma assim, em loop, é interessante eu começar alguma variável em zero. Então, você vê que o conceito sempre se repete, né? Então a soma de dados ela pode startar em zero aqui, e aí eu vou solicitar ao usuário a idade de cada pessoa e acumular a idade das pessoas, né? Eu vou acumulando essas idades para depois poder fazer a conta de média. Então, eu vou fazer um loop. Então, eu vou usar o i, né? Normal usar o i, vou usar o a, vai, só para ser diferente. For a, por exemplo, in range. Aí o range vai ser a quantidade de pessoas que o usuário entrou, vai ser as vezes que vai varrer esse loop aqui, né? Então, a idade, que vai ser a variável nova aqui, que no caso vai startar em zero, mas ele vai entrar com valores inteiros para mim da idade, eu vou estar somando naquela soma que startou em zero, né? Cada idade que vai ser um número inteiro. Então, eu vou pedir para ele, né, no caso, digite a idade da pessoa. Aí, no caso, ele vai colocar a quantidade de pessoas, eu não sei ainda qual que é a quantidade de pessoas, né? Aqui, por exemplo, esse A eu poderia colocar pessoa. Vou colocar pessoa, vai ficar mais fácil de entender. For pessoa in range, por exemplo. Aí agora de usar, na hora de eu formatar isso aqui, porque eu não estou usando um f-string, eu vou colocar pessoa mais um, que é até eu atingir, no caso, a quantidade de pessoas, né? Então, beleza. Vou fechar aqui o, o input, vou fechar aqui o inteiro, né? Opa, aqui ele estava fechado, não é aqui não, é aqui. Beleza, fechei aqui. E aí, agora eu vou somar as idades. Então, ele me deu, no caso aqui, a primeira soma, né? Então, eu vou colocar o quê? Eu vou somar a idade que começou em zero. Eu posso fazer soma da idade mais a idade que ele me deu, né? Posso fazer assim, ou também posso fazer assim, mais igual a idade, que dá a mesma coisa e é mais fácil, eu economizo umas linhas. Beleza. Então ele vai varrer, no caso, vamos supor que ele entrou com 6. Ele vai varrer aqui, que vai começar na primeira iteração, vai somar mais um até chegar na quantidade de pessoas, né? Que esse é o range aqui desse loop. Aí beleza, satisfez isso daqui, eu tenho todos os dados já, é só fazer a conta, calcular a média de idades. Bom, para eu calcular a média de idades, eu vou criar uma variável nova, que vai ser a média de idades. E aí eu preciso do que? Eu preciso somar todas as idades, né? E dividir pelo número de pessoas. Aí o número de pessoas ele entrou para mim lá atrás. Tudo aqui eu já tenho. E aí eu só preciso imprimir aqui para o usuário, né? A média das idades, né? Ou da idade, por exemplo. Da idade do grupo. Vou usar as chaves aqui porque eu vou formatar ali na frente de novo, né? Do grupo de pessoas, né? Aí aqui eu vou usar duas casas após a vírgula. Mesmo eu tendo entrado com idades inteiras, eu vou dar um resultado quebrado aqui. Então, no caso, eu vou abrir as chaves. Para eu poder formatar essas chaves, eu entro com os dois pontos, coloco ponto 2f para duas casas após a vírgula, e aqui vai vir com a resposta em anos. Vou dar um espaço para ficar mais bonito, porque já vem colado, mesmo com as chaves aí ele vai acabar ficando colado. E agora eu vou formatar uma chave de cada vez, né? A primeira chave, ela tem a quantidade de pessoas, né? A média da idade do grupo, por exemplo, de 5 pessoas, né? Então eu vou colocar aqui a primeira chave, quantidade de pessoas. E aí no caso, depois vem a próxima chave, né? A próxima chave ela é o resultado da média das idades. Então
aqui nesse format mesmo, né, aqui nesse format, deixa eu pegar aqui, eu coloco a próxima chave, então é a média das idades, que está dentro já. Beleza, agora eu fecho, já está fechado o format, né, eu só preciso fechar o print ali, né, então eu vou fechar o print e vou dar run aqui. Diz a quantidade de pessoas do grupo, vou colocar aqui 5 pessoas, a média eu vou colocar a pessoa 1, né, vou colocar 10 aqui, a pessoa 2 vou colocar 20, vou colocar 10 de novo, 25 e 22. Bom, a média de idade do grupo é de 17,4 anos. Eu poderia arredondar esse número, né, usar o round, no caso, porque eu tenho esse cálculo aqui sendo feito, né, eu poderia arredondar isso daqui, né, por exemplo, round, beleza, vou dar run de novo, vou colocar uns números aqui, quantidade de pessoas, né, vou colocar 5 pessoas novamente, 20, 21, 22, 21 e vou colocar 32. Bom, a média de idade do grupo de 5 pessoas é 23. Aí, já que eu usei o round, eu arredondei, eu poderia tirar as duas casas após a vírgula também, né? Não teria problema nenhum. Então, eu poderia tirar esse F aqui. Show de bola. Por exemplo, ó. Vou colocar aqui 5 pessoas. 20, 21, 20, 23, 25. Ó, show de bola. Já que eu arredondei, não precisa ser um número quebrado, então 22 anos, né? A última outra coisa que eu poderia estar fazendo aqui, né, dar uma ajustada estética, né, no digite a idade da pessoa, né, tacar um espaçozinho aqui, mas ele está lendo normal. Bom, então a ideia é basicamente essa, né, trabalhei alguns outros conceitos nesse daqui, mas com a mesma ideia.